quando o Marcelo, que é o presidente do PV do Ceará, me convidou, ele colocou na programação que eu ia falar sobre a importância do Partido Verde para esse tema aqui, unidos por uma preocupação de todos. Eu quero cumprir o compromisso com você, Marcelo. É claro, então, que eu não vou poder falar de conjuntura, que é uma conjuntura tão complexa, né? Não existe posição simples nessa situação que o Brasil vive, nessa situação a que o Partido dos Trabalhadores nos arrastou pela sua imprudência no governo. Também não posso falar sobre temas muito específicos. Por exemplo, estava conversando com Luciana, né? Ângela, sobre a questão da água e o Ceará. Só isso já dá uma conversa de 1 hora, 2 horas, 3 horas, vocês falariam aqui muito mais do que eu sobre isso. Não dá para falar sobre energia. Por que que eu me coloquei na televisão, e naquele 1 minuto, 45 segundos, não dá para explicar, contra o pré-sal? Parece uma coisa de louco. Não é. É porque eu sou nordestino. É porque eu li o que é mudança climática. Porque eu sei quem vai sofrer primeiro as consequências das mudanças climáticas. Não vai ser o Canadá. Não vai ser a Rússia. Vão ser nós que somos da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Bahia. É o pessoal que mora na fronteira do deserto do Saara, na região do Sahel. É Bangladesh. É as regiões mais pobres que vão pagar o preço da mudança climática e mais rapidamente. Somos nós, somos vocês. E a questão do pré-sal está ligada a isso. A irresponsabilidade do ex-presidente Lula de jogar todas as fichas na matriz energética da gente numa imprudência do uso do petróleo que vai condenar o Ceará ao sofrimento. Vocês já estão pagando, mas vão pagar muito mais os seus netos e bisnetos. E a gente sabe muito bem que a gente ama até mais os netos do que os filhos, né? É uma coisa que eu estou experimentando agora, porque eu sou velho também. Nós somos uma espécie que ama os filhos, ama os netos, ama os bisnetos. Pois bem, os seus netos e bisnetos vão sofrer consequências piores do que nós já estamos sofrendo aqui na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, por causa das mudanças climáticas. E um sujeito que pensa que inventou o Brasil diz que vamos jogar petróleo na atmosfera para prejudicar o Ceará, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, Bangladesh, a África. Não dá para explicar tudo isso. Outro dia, se o Marcelo me convidar e eu tiver condição de vir, porque para o Nordeste eu vou toda vez que me chamam, porque eu vivo exilado lá em São Paulo. Eu venho correndo. Eles pediram para eu falar sobre o PV. O que é que o PV tem em relação a isso, eu vou tentar falar. Mas eu queria fazer algumas observações antes de começar a falar sobre isso, que a primeira coisa é que eu não quero mais que me chamem de candidato. Candidato eu já fui, já acabou a eleição, a mulher ganhou. Pô, a mulher ganhou, então agora a gente vai pagar, o povo escolheu, o que vai fazer, né? Nós estamos pagando o preço do povo, nós somos uma democracia, o povo votou nela, quem planta mal, colhe mal. Né? Então essa história de candidato já acabou, eu não sou mais candidato a nada, como eu acho que a política profissional é um mal para a política, eu voltei a ser médico, sou médico concursado, tenho 39 anos de serviço, concursado na Secretaria de Saúde, voltei a trabalhar, bato o ponto eletrônico, lá tem que bater o ponto eletrônico, senão me descontam. Então eu quero ser só um militante que quer ajudar o PV, e tenho minha profissão e meu trabalho, não quero ser político profissional. Se o PV precisar de ajuda, como precisou e me pediu, eu ajudo, vou lá, ajudo, porque o Marcelo colocou aí na pasta um texto lindo, de um escritor que é evangélico, Rubens Alves, falando exatamente disso, né? A política é uma vocação. A política, tem gente que pensa que é profissão, não é. Até alguns fazem da política profissão, mas a política é a vocação para servir, para ajudar a sua cidade, o seu estado, o seu país, a humanidade, as outras espécies viverem bem e viver melhor. Então eu encaro a política desse jeito, como o Rubens Alves, esse escritor evangélico tão importante para o Brasil, colocou nesse texto que eu recomendo que vocês não deixem de ler, está na pasta. Ela me colocou aqui agora. Então, essa é outra observação que eu queria fazer. A terceira observação do introito da missa é a questão de que a gente que vem para o Ceará, como é o caso se eu fosse para o Pará, se eu fosse para a Bahia, a gente tem que ter muito cuidado e humildade de falar, porque são estados que têm tradição política.
tradição intelectual, tradição cultural. E eu não quero aqui parecer que eu estou ensinando qualquer coisa. Eu estou dando a minha opinião. A opinião de um sujeito que desde 17 anos está metido na política. Desde 17 anos. Eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário com 17 anos. Então, mas é uma opinião. Não é lei, não é revelação, não peguei tábua na montanha nenhuma, lá no Sinai. É só uma opinião de um sujeito, né, que gosta do seu país, gosta do Nordeste, gosta do Brasil, gosta do mundo, gosta das espécies. E encare assim. Não tem revelação nenhuma. É só uma opinião de um sujeito igual a vocês. E aqui no Ceará, você tem que ter, como em outros estados, cada um deles, quem vai no Pará sabe que ali é praticamente um outro país de riqueza cultural, intelectual. No Ceará é assim. O Ceará é um estado politicamente que participou de todas as revoluções do Nordeste, da Confederação do Equador, estava na frente. A libertação dos escravos. Eu passei uma vez ali em Redenção, tem um monumento em relação à libertação dos escravos, porque o Ceará foi um dos primeiros estados do Brasil que tomou a frente desse processo. Os cearenses é um povo que gosta de andar, em tudo que é canto, foi lá para o Acre, e praticamente foi o Ceará que trouxe o Acre para o Brasil, junto com Plácido de Castro, aquele outro gaúcho, né? Então é um estado extraordinário. De Zé de Alencar, de Raquel de Queiroz, do Padre Biapina, Capistão de Abreu, do Patativa do Assaré, que é um intelectual extraordinário. Como intelectual? Ele é um intelectual, ele é camponês, mas é um intelectual. A pessoa não é intelectual somente porque está na universidade, não. É porque gosta de ler, gosta de estudar, gosta de ouvir. O Patativa do Assaré é um sujeito extraordinário. E o Antônio Conselheiro é cearense, andou por Quixeramobim, Quixadá, Sobral, Crato, antes de ir lá para a Bahia fazer a maior revolução popular que já houve no Brasil, que mudou a República do Brasil. Com o livro dos Sertões é um livro imperdível. Quem não leu, se prepare para ler antes de morrer, que vale a pena. Então, Antônio Conselheiro é cearense. Não sei se é de Quixeramobim ou de Crato, era daquela região ali, né? Quixeramobim, né? Andou, bateu perna aqui até que foi lá para a Bahia. Então é um estado extraordinário e a gente tem que ter cuidado e tem que ter muita humildade de conversar com vocês. Não estou, então, insisto, né, querendo ensinar nada para vocês, estou dizendo apenas algumas opiniões, encare desse jeito. Quem está velho tem que botar óculos, tirar óculos, é uma coisa horrível, né? Mas não tem jeito. A única coisa que o Ceará não está bem é no futebol, né? O Fortaleza sentou praça na Série C e o Ceará está namorando com a Série C. Espero que ele ganhe hoje do Vitória, pelo amor de Deus, ganhe do Vitória. Porque como eu torço pelo Bahia, eu quero ver o caixão do Vitória. Então ganhe do Vitória, pelo amor de Deus. Senão vocês vão fazer o clássico do Ceará na Série C.